Bem-vinda ao programa Escolha Ser Você. O tema de hoje é planos e metas para 2023. Então seja muito bem-vinda mesmo. Vai chegando, vai chamando mais alguém para estarmos juntas, tá bom? Aqui no programa Escolha Ser Você, de segunda a sexta, a gente conversa, a gente reflete sobre como fazer escolhas através dos princípios bíblicos de sabedoria nessa sua jornada de escolha ser você, né? Sempre conversando, é claro, assuntos pautados dentro da espiritualidade e das emoções. Se você não me conhece ainda, se você de repente é nova por aqui, tá bom? Eu sou Franciane Costa e aqui no Escolhas a gente conversa sobre espiritualidade e emoções para que a líder cristã possa fazer escolhas mais assertivas dentro dos princípios bíblicos de sabedoria. O tema que a gente vai conversar hoje, gente, é importantíssimo para todo o teu ano de 2023. Durante esta semana, é muito importante que você participe das lives para você ter realmente um 2023 abençoado, fazendo acontecer, saindo só de ser ali o coadjuvante para ser realmente o protagonista, a protagonista da tua história, tá bom? O tema de hoje é um assunto que sempre está em pauta no início do ano. É muito comum no início do ano as pessoas fazerem planos, ou então aquela lista de promessas, né? A lista de desejos. E mesmo em meio aos às líderes cristãs, o que a gente percebe? Que muitas vezes nós, como líderes, ensinamos a importância de fazer planos, de traçar metas, de estabelecer ali uma lista, né, bem estruturada, mas nem sempre a gente realmente consegue ter esse êxito na nossa vida, porque olha, é importante a gente entender algo. O fato de um assunto estar em pauta, o fato da gente ensinar sobre algo, nem sempre pode acompanhar, deveria ser assim, mas nem sempre o fato de estar em pauta tem a mesma como é que eu posso dizer? Significa que você vai ter sucesso exatamente. Então, por isso a gente vai conversar hoje, durante a semana, sobre como traçar planos realmente que aconteçam, que de fato não fiquem só no papel para 2023. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Em que percentual você está? Será que você alguma vez já parou para pensar que a maioria das pessoas que fazem planos no início do ano, elas quando chegam no final do ano, elas chegam frustradas, elas realmente não conseguem viver nem um terço muitas vezes daqueles planos, sabia disso? É muito comum a gente falar assim, ano novo, vida nova. Será mesmo que todo ano novo traz uma vida nova? Mas calma, tá bom? Eu acredito que a chegada de um novo ano, sim, é um presente de Deus para as nossas vidas. E claro, se é um presente de Deus, é uma oportunidade também para a gente renovar sonhos, para fazermos planos, para estabelecermos metas e principalmente para realizar os objetivos que nós nos propomos a realizar, tá bom? Só que a verdade é que não adianta fazer promessas, não adianta estabelecer metas, tanto pessoais, espirituais, emocionais, profissionais, intelectuais, sem direção, sem realmente um propósito bem definido. Então me fala, se você é uma pessoa que já aconteceu de fazer planos no início do ano e não conseguir cumprir, ou se você conhece alguém que está na mesma condição que você, já envia essa live, já chama para estar aqui conosco, porque o assunto que a gente vai falar não vai só mudar a tua vida para fazer planos, vai mudar a tua vida em vários outros aspectos, porque nós somos sistêmicos. Quando a gente melhora, quando a gente muda, quando a gente transforma uma área da nossa vida, a gente acaba transformando muitas outras áreas. O que eu percebo? As pessoas, elas confundem muito o que significa fazer planos e o que significa criar uma lista de desejos. Muita gente pensa que é só pegar aqui uma agenda e sair escrevendo, né? Eu vou escrever uma lista de desejos. Olha aí o trovão. Uma lista de desejos e tá tudo bem. Não, não está tudo bem, gente. A realidade, ela é outra. A gente tem que entender algo.
Deus faz milagres, Ele não faz mágica. E eu vejo muitas pessoas frustradas porque esperavam que algo mirabolante acontecesse e não aconteceu. Então já anota aí, qual é a diferença entre fazer planos e criar apenas, vamos aqui, fazer planos e criar apenas uma lista de desejos. Essa agendinha aqui, ela é mais fantinha. Essa aqui é mais bonitinha, mais estruturada. Então imagina que eu vou criar a minha lista de planos aqui e a minha lista de desejos aqui. Então hoje você vai aprender aqui nessa aula que não é só criar uma lista de desejos. Também não é só criar numa agenda bonitinha uma lista de planos. Ai, se eu colocar numa agenda bonitinha todos os planos que eu fizer para 2023, ou então a minha lista de desejos vai ser realizada. Não, não é assim. Eu já quero começar pontuando você que há uma diferença, um abismo que separa, sabe? Lista de desejos é uma coisa e lista de planos é outra. Qual é a diferença? Na lista de desejos, gente, eu escrevo tudo que vem na minha cabeça, na base da ilusão, sabe? Por exemplo, de repente eu tô num trabalho que eu ganho X, e aí na minha lista de desejos eu coloco que no ano de 2023 eu vou viajar, eu vou para a Europa, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um monte de coisa. E eu só escrevo uma lista de desejos, é só o que eu vou fazer, isso é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Eu não posso sonhar? Pode sonhar, mas você tem que sonhar e tem que ter metas para saber como você vai executar cada um dos teus sonhos. Então é uma diferença muito grande eu criar uma lista de desejos e eu criar uma lista de planos, de sonhos realmente, traçando metas, estabelecendo objetivos. Por quê? Porque eu vejo pessoas que elas escrevem uma lista de planos, elas escrevem uma lista de promessas na base da ilusão, como eu falei. Quando você vai escrever uma lista de planos, de sonhos, de desejos realmente que você quer realizar, que você vai fazer a sua parte para acontecer, o que você faz? Você cria aquele plano, então você escreve qual é o teu sonho, mas você também estabelece metas, você traça objetivos. E nada é construído na base da ilusão. Mas você constrói tudo aquilo, escreve tudo aquilo realmente com esperança no teu coração. Gente, a primeira vez que eu percebi essa realidade na minha vida, eu percebi que eu escrevia uma lista de promessas e não realmente uma lista de sonhos e planos a serem realizados, foi quando eu estava numa viagem para Israel em 2003. A minha primeira viagem para Israel, eu fui pelo Egito. E eu lembro que quando a gente estava lá, os beduínos, aqueles homens que ficam no deserto, conduzindo as pessoas nos camelos e tudo mais, eles falam inglês. Todos eles falam inglês. E na época eu não só não falava inglês, como eu sequer já tinha feito alguma vez na minha vida um curso de inglês. O inglês que eu tinha feito era na escola, obrigada, entende? Obrigada mesmo. E aí a gente foi pelo Egito e lá o pastor René fez um desafio, né? E ele falou, olha, um desafio não, ele falou assim, olha, é muito comum quando vocês vêm aqui, vocês saem daqui, isso era final de setembro, início de outubro. Ele falou, e aí vocês ficam dizendo que vocês vão fazer isso, que vocês vão estudar inglês, que você não sei o quê. E aí eu, né, claro, como a maioria das pessoas ali, fiz a minha lista de que eu também iria falar inglês em 2003, ou melhor, em 2004. Só que não aconteceu. Por quê? Porque era uma lista de desejos. Eu apenas escrevi, eu vou falar inglês em 2020 e 2004, né? Olha só, faz quase 20 anos, tá bom? E ali, gente, eu e mais algumas pessoas, a gente só fez escrever, só fez falar, só fez dizer, mas ninguém traçou uma meta, um plano, qual objetivo eu vou ter, como é que eu vou fazer. E aí, gente, eu entendi muito claramente em 2004 que falar não é o mesmo que executar. E essa é a razão, a principal razão pela qual muitos planos não dão certo e se tornam apenas uma lista de desejos. Então, em relação a planos de início de ano, eu lembro de um momento também muito importante na minha história, né?
que foi quando a minha chave girou mesmo. Eu já falei isso aqui outras vezes, né? Quem é mais antiga aqui me seguindo sabe. Eu lembro que eu cresci escutando que querer é poder. Mas eu pensava, eu era criança ainda, né? E eu pensava assim, mas eu quero tal coisa e eu não ganhei aquilo que eu queria. Então, na verdade, eu construí o meu próprio pensamento. E hoje, já na minha fase adulta, eu posso dizer para você, querer não é poder. E isso girou a minha chave. Gente, querer não é poder. Querer só é poder para quem faz acontecer. Só que demorou muito tempo para eu realmente chegar até aqui, né? Por isso eu tô aqui desde a última semana de 2022. Eu quero de verdade encurtar esse tempo para você. Eu quero encurtar porque houve uma época da minha vida que eu simplesmente, sabe o que eu fiz depois disso? Eu deixei de planejar porque eu pensei assim, tudo que eu escrevo, muita coisa eu não faço, então, sinceramente, eu tô me enganando a mim mesma, eu tô mentindo pra mim, tô me enchendo de ilusão. Quer saber? Vai entrar ano, eu não vou mais fazer lista de planejamento nenhum. E aí, eu já vi pessoas falando assim, eu nunca esqueço, eu fui uma vez num encontro, que era um encontro só com líderes, só mulheres, líderes cristãs, e aí eu lembro que nesse dia do encontro, tá molhando aqui? Vai chover, não, só se chover você fecha, por favor, tá? Mas deixa aberto por causa do ventinho. E aí o que aconteceu? Eu lembro que eu tava nesse encontro lá, e aí aí a gente tinha que escrever quais eram os nossos planos, né? Para o ano que viria. Era em final de novembro esse encontro, foi no último dia de novembro, e a gente pegou 1 e 2 de dezembro. E aí o pastor que estava lá nos ministrando com a pastora disse assim, escreve agora pelo menos 12 sonhos que você tem para realizar no ano tal. E aí uma das pastoras que estava lá disse assim, eu não tenho planos nenhum. Os meus planos estão todos nas mãos dele, nas mãos de Deus, né? E eu não faço planos para minha vida. E eu olhei aquilo, né, com a minha pureza na época e a minha religiosidade, eu falei, nossa, que lindo, né? Eu queria ser assim também, eu queria confiar os meus planos a Deus e daí não fazer mais planos, esperar que tudo viesse de Deus. E aí Deus me ministrou que esse pensamento, ele é religioso, contrafluxo da palavra, não está escrito na Bíblia isso, e é um ato de extrema irresponsabilidade e religiosidade. Por que eu falo isso? Porque Provérbios diz que o homem faz planos. Então é errado eu não fazer planos. É errado começar um novo ano e eu não estabelecer planos, porque está tudo nas mãos de Deus. Não está nas mãos de Deus, sim. Mas eu aqui na terra tenho que fazer a minha parte. Deus fala que eu e você devemos planejar. Da parte dele, ele vai determinar o que é melhor. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. E esse, inclusive, é um perigo, gente, de a gente ler a palavra de Deus e interpretar a Bíblia de forma errada. Interpretar a Bíblia como eu quero interpretar. E a Bíblia, ela não deve ser interpretada como eu quero, como você quer. Ela tem que ser lida e interpretada da forma correta, porque não existem várias interpretações para a Bíblia, só existe uma. Deus não muda na sua palavra, ele diz sim, sim, não, não, e o que passar disso não vem dele. E aí eu entendi, então peraí, tem benefícios para eu planejar, eu não posso dizer que a responsabilidade é só de Deus, tem a minha parte. Então o que eu quero te dizer hoje, é muito importante você fazer planos. Mas não é só fazer planos, tem que fazer planos, tem que traçar metas, tem que estabelecer objetivos, tem que colocar datas. E claro que a resposta vem de Deus. Se for o melhor para a tua vida, com certeza vai acontecer. Mas por que é importante traçar planos? Deus criou o nosso cérebro, gente, perfeito. O nosso cérebro é perfeito, nós não somos perfeitas, mas o nosso cérebro, ele é perfeito. Deus criou o nosso cérebro perfeito. Deus criou o nosso cérebro repleto de neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? Na neurociência a gente aprende que os neurotransmissores, eles são mensageiros neuronais que eles transportam. Eles transportam as informações para o nosso cérebro, mas eles não só transportam, eles estimulam, eles equilibram
a comunicação entre os nossos neurônios, as nossas células nervosas e outras células mais do nosso organismo. E todas essas células, como Deus criou o nosso cérebro perfeito, né? Uma máquina perfeita mesmo, todas essas informações, o que acontece? A gente guarda todas as nossas vivências, a gente guarda todas as nossas experiências. Então a neurociência diz o seguinte: se eu não faço planos, ou se eu faço planos e todos os anos eu faço planos, eu faço lista de desejos, eu não cumpro, o meu cérebro, através desses neurotransmissores, vai guardar todas essas vivências, vai guardar todas essas experiências. E o que ele vai fazer? Ele vai ficar um cérebro preguiçoso. E aí ele fala, quer saber, não faz mais planos não. Porque você faz planos, você nem traça objetivos, você... E aí o que o cérebro faz? O nosso cérebro vai criar um caminho mais fácil. Aquele caminho que ele já conhece, de sempre não fazer metas. Por isso uma luta muito grande quando a gente vai fazer algo novo. Gente, quando eu comecei, hoje eu completo 58 dias de exercícios. Quando eu comecei, tudo que vocês possam imaginar acontecia comigo. Me deu uma dor horrível no braço. Horrível. Me deu uma dor nas pernas. Eu tive uma dormência perto do meu tornozelo. Não era nada. No angiologista não era nada de... Como é que fala, meu Deus? De circulação. Então tudo aconteceu. Por quê? Porque o cérebro quer que você permaneça naquele caminho mais fácil, já que você não trabalhou o teu cérebro. Por isso eu falo muitas vezes aqui, Deus nos deu inteligência. Gente, todo ser humano é dotado de inteligência. Até os animais têm um certo nível de inteligência. E a nossa inteligência, é uma habilidade que deve ser desenvolvida. Quando a gente não desenvolve, o cérebro vai sempre querer fazer o caminho mais fácil. Repetir aquele mesmo padrão de vida. E mesmo que você esteja insatisfeito. E sabe o que é pior? Nesse caso, o cérebro ainda vai focar só no que deu errado. E aí o que acontece? Você tem a sensação de que você não está saindo do lugar. Mas essa sensação, ela é enganosa. Na verdade, ela é mentirosa, ela não é verdadeira. Porque, na verdade, mesmo que a gente esteja aparentemente parada, nós não estamos paradas, nós estamos retrocedendo. Tem gente que fala assim, fulana é igual caranguejo, anda para trás. Você já viu o caranguejo andando? Ele não anda para trás, ele anda para o lado. Um dia eu estava em Porto Seguro e eu fiquei olhando o caranguejo, surgiu assim no meio da areia, né? E eu falei, o caranguejo, eu falei para meus filhos, ele vai andar para trás. Mas ele não andou para trás, ele andou para o lado. E aí eu tô te falando isso porque parece tão bobo, mas é para você ver como a gente acredita em tantas histórias que não são verdadeiras, que nos foi falado lá quando a gente era criança e a gente carrega para a vida. E igual a história do caranguejo que não anda para trás, ele anda para os lados. Em que mais histórias eu e você podemos acreditar que nos fazem retroceder, que nos impedem de criar metas neurologicamente corretas, sabe? Para a gente realmente viver os planos de Deus para a nossa vida. Então, hoje, eu quero ensinar a você quão grande benefício é você fazer planos, você fazer metas, mas metas assim com escolhas assertivas mesmo, através dos princípios bíblicos de sabedoria. É aqui, gente, que reside toda a nossa vitória. É aqui nessa palavra. É aqui. Porque além de você conseguir gerar benefício para a tua própria vida, você ainda vai poder ajudar outras pessoas também. E aí você pode estar pensando assim, mas como é que eu vou fazer esses planos e essas metas? E eu vou te ensinar. Só que antes de eu te ensinar, eu quero te dizer, eu não sei se você sabe, mas segundo várias pesquisas, tanto brasileiras como americanas, inclusive a Gartner publicou uma pesquisa, eu creio que recentemente, mostrando, né? No início do ano, gente, mais da metade da população mundial fica ali, né, cheia de esperança, o novo ano que eu estou recebendo, que maravilha, um novo ano. O que essas pessoas fazem no mundo, incluindo você, líder cristão, incluindo eu e você que estamos aqui agora? O que essas pessoas fazem? Elas criam a lista de desejos.
Algumas, claro, criam uma lista de planos, de metas e objetivos. Só que você sabia que quando chega no final do ano, a nível mundial, só 12% dessas pessoas realmente conseguem concluir todos os planos, os desejos, as metas e os objetivos que foram traçados ali no papel? Gente, só 12%. A nível mundial, 88% das pessoas não conseguem concluir as benditas resoluções de ano novo. A famosa lista das promessas, como a gente falou aqui. E no Brasil, o percentual é ainda menor. Você sabia que as pesquisas mostram que no Brasil apenas 8% da população que faz a lista de planos, de sonhos e de desejos alcança? E raciocina comigo. Se é 52% no Brasil, 52% das pessoas no início do ano traçam as suas metas. A maioria, os 48%, já estão tão desacreditados de si mesmos, estão naquela fase que eu falei ainda há pouco, o cérebro já se acostumou a fazer o caminho mais fácil, a ficar parada, insatisfeita, que sequer elas param para traçar, seja uma lista de desejos, seja uma lista de sonhos, de planos, entendeu? E por quê? Porque essas pessoas falaram, eu já fiz tantas vezes e não deu certo, então eu acho que eu perdi o meu tempo. Só que eu quero te dizer que isso não é perda de tempo. Não é perda de tempo. Eu quero que você entenda que na maioria das vezes, essas pessoas que escreveram as suas listas de desejos, de promessas, de sonhos, elas na verdade não tiveram resultado porque elas primeiro, não construíram uma lista neurologicamente correta, que é o que a gente vai aprender aqui durante toda essa semana. Elas também não revisitaram essa lista. Então existem passos que nós precisamos dar na direção de fazer acontecer. Você precisa nem que seja uma vez por mês parar para rever. Então planos, metas, missão. Qual é a tua missão de vida para 2023? Você já fez os seus planos? Você já escreveu no papel? Porque escrever, gente, é neurologicamente correto. E se você ainda não fez, porque talvez você ficou que nem eu, né? Houve uma época da minha vida que eu falei, quer saber? Eu lá que vou escrever. Eu escrevo e eu não cumpro. Então o meu cérebro também buscou o caminho mais fácil. Então se você ainda não fez, eu quero te convidar durante toda esta semana para você realmente parar aqui por uns minutos, por uns instantes e colocar no papel, traçar no papel. Essa é a hora. A melhor hora era ontem, mas se você não fez, a melhor hora é hoje. Para você realmente parar com atenção. Eu vou escrever todos esses planos. Mas você não vai sair escrevendo embaixo do outro, não. Você vai escrever pelo menos 3, tá bom? E depois você vai escrever os outros com mais calma. E aí você vai escrever, você vai traçar quais são as metas. Dentro dessas metas, que objetivos eu tenho para alcançar? E assim eu quero te garantir que você vai realizar todos aqueles que estão no coração de Deus para a tua vida. Então, na aula de hoje, eu quero trazer essa reflexão sobre a importância de você fazer planos. Principalmente se você estava desistida e achando assim que isso era besteira, não faço planos não. Quem faz planos é Deus. Não, Deus não faz planos para a tua vida. Deus escreveu toda a tua vida, mas no livro de Provérbios diz, o homem faz planos e a resposta certa para que esses planos sejam realizados vem da boca de Deus para a nossa vida. Então aqui você vai aprender a importância de fazer planos, a importância de estabelecer metas, a importância de traçar objetivos, mas de forma assertiva, através dos princípios bíblicos de sabedoria. Porque se você quer realmente ter um 2003 diferente, você vai ter sim que fazer planos, que traçar metas bem definidas, que estabelecer objetivos para você, inclusive, alcançar cada uma dessas metas e realizar os teus planos. Porque para pensar, você escolhe, literalmente, gente, a vida é feita de escolhas. E literalmente você escolhe a que classe você quer pertencer. No mundo é 12% de pessoas que realizam seus planos e 88% não realizam. No Brasil, apenas 8% das pessoas realizam os seus planos e 92% não realizam. Sendo que dessas 92%, vamos falar de mulher aqui, desses 92% das mulheres, 46% sequer chegam a traçar planos e colocar ali no papel.
Porque já estão desistidas, já pensam assim, não consigo viver meus sonhos mesmo. E a pergunta para você é, em que time você que está aqui hoje escolhe entrar em 2023? No time dos 8%, das mulheres vencedoras, que não só escrevem, mas que fazem acontecer, ou no time das 92% das mulheres que sequer começam? Porque eu falo para vocês, eu sempre estou vendo pesquisas, né? Sempre estou estudando muito sobre pesquisas, sobre percentuais. Eu fiquei muito chocada em ver que a gente só decresce no Brasil. O Brasil tem um percentual muito pequeno em relação a outros países da Europa, por exemplo. Por quê? Porque nós brasileiros, infelizmente, temos deixado de cumprir as nossas metas, de viver os nossos planos, de ver os planos de Deus para nós. Então, como melhorar isso? Como é que você pode melhorar? Né? Como é que você pode descobrir? Como é que eu estou errando? Onde será que eu estou errando? Como é que você pode se organizar para realmente... Porque eu quero te dizer algo. Se você conseguir melhorar nessa área e se organizar, eu te afirmo, neurologicamente, sabe? Você não vai se organizar só nessa área. Você vai se organizar em muitas outras áreas. Em muitas outras áreas mesmo. Quando você consegue ser consistente e constante numa área, você consegue ser consistente e constante em muitas outras áreas. Então, durante toda a semana, você vai aprender não só como traçar planos, mas como eu posso melhorar. Como é que eu posso não errar nisso que eu estou traçando de forma neurologicamente correta? Como eu posso me organizar? Por onde eu devo começar? Como eu vou fazer? E se não tiver isso aqui, como é que eu posso fazer isso? Então você vai ter ali estratégias também para você realmente se organizar e saber o que é bom para a sua vida, se existe alguma exceção, se não existe. Quais são os efeitos colaterais para o meu cérebro quando eu, por exemplo, deixo de cumprir os meus planos, deixo de cumprir as metas. Então a gente vai conversar durante toda essa semana sobre tudo isso, porque isso compõe a escolha de você ser você. Ser você é você se posicionar como a mulher que Deus te criou para ser, se posicionar em Deus, tá bom? Então a gente vai conversar sobre isso. Eu te aguardo aqui amanhã, 12h37, e aí amanhã, mão na massa, traz a tua caneta, porque eu quero muito te ver fazendo parte dos 8%, tá bom? Quero te ver fazendo parte dos 8% do percentual das mulheres cristãs que fazem acontecer. Que não só ensinam o que elas não vivem, mas que realmente, apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações, realmente viver aquilo que você tem ensinado, tá bom? Então eu te espero aqui amanhã, 12h37, horário Brasília, para a gente traçar planos neurologicamente corretos e ter um 2023 abençoado por Deus, sabendo que da parte de Deus tudo já está pronto, mas que eu e você estamos comprometidas também em fazer a nossa parte, tá bom? Um beijo no teu coração, fica na paz. Até amanhã, hein?